Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. A palavra que eu trago para nossa meditação se encontra na primeira carta de João, capítulo 5, do verso 3 ao 5, que diz: Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nosso relacionamento com Deus não é baseado em obrigação externa, mas em um coração rendido, entregue a Deus por amor. Nosso coração, regenerado pela obra do Espírito Santo, passa a desejar aquilo que agrada a Deus. Assim, seus mandamentos são direções que nos conduzem à vida plena com Deus. Somos totalmente dependentes dele. A nossa fé em Cristo redefine a maneira de enxergarmos a realidade, permitindo que vivamos não pelo que se vê, mas pelo que Deus declarou em sua palavra. Glorificado é o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Louvado seja Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 1. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos nisto. E nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Como está na primeira carta de João, capítulo 4, verso 9 e 10. Somos de Deus e já vencemos o mal, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creia nisso. 1 João, capítulo 4, verso 4. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 21 e 22. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4, versos 13 e 14. Amém? Louvado seja Deus. Gostaria que você lesse a primeira carta de João, são só 5 capítulos. Te dará uma visão extraordinária do que você nunca ouviu. Não perca a chance de ler e meditar na primeira carta de João. Aqui nesse capítulo 5, do verso 1 ao 5, João fala da fé que vence o mundo. Louvado seja Deus. E João não está falando sobre como podemos saber que os outros têm um relacionamento vital com Deus. Ele está discutindo que a verdadeira fé em Jesus expressa-se em nossas vidas, desde em que o momento em que vivenciamos amor aos outros e a Deus. E também decidimos por nós mesmos obedecermos aos seus mandamentos. Passamos a entender o que é verdadeiramente nascer de novo. Como diz Jesus, o próprio Jesus diz a Nicodemos,
em João 3, versos 5 e 6, que é necessário que se nasça novamente. E aí Nicodemos passa a entender do que Jesus está falando, pois o seu entendimento era muito precário quanto à palavra de Deus. Lembre-se, não há necessidade de sacrifícios, pois o sacrifício já foi feito e foi único. Louvado seja Deus por isso. Deus não precisa de cerimoniais, rituais, liturgias humanas, estatutos do homem ou até mesmo religião. Ele só espera de nós uma coisa, como diz a mensagem de hoje, a obediência. Palavra-chave dessa mensagem de hoje. Medite nela, que Deus continue te abençoando e, se assim nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente com mais uma porção da Palavra de Deus. Amém.